Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez nesta sala virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia e infinito amor, em especial pela dádiva da vida. E precisamos constantemente lembrar de agradecer a este Pai misericordioso que nos concedeu mais uma oportunidade, animando este instrumento que nós conhecemos e denominamos como corpo físico. E precisamos também lembrar constantemente de agradecer a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecermos também aos espíritos amigos em mais este ano que está prestes a se findar, agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, estes abnegados companheiros que constantemente estão com essa disposição firme em nos auxiliar. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual e em outras páginas virtuais, estudando conosco o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo. Então, antes de iniciarmos aqui as nossas reflexões com Emmanuel, e neste momento estudaremos com base no livro que tem como título Livro da Esperança, que achei bastante propício e adequado para este momento, que tem como título este capítulo que estudaremos hoje, neste momento, Na Presença de Cristo. É o capítulo de número 2 do Livro da Esperança, Na Presença de Cristo. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões com Emmanuel, faremos uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, onde ele nos diz o seguinte: desperte. Então aqui ele já começa nos chamando para a necessidade do despertamento. Desperte, não deixe que a rotina arrase sua vida. Execute sua tarefa com amor, sempre renovado, porque isto trará alegria a você mesmo. Então aqui ele nos alerta, nos lembra que é preciso constantemente executar as nossas tarefas com amor sempre renovado. E aí nos diz ainda que a rotina cansa e corrói a alma, desalenta e carcome o entusiasmo. Então que possamos agir, conforme Pastorino aqui nos diz, de forma a não deixar que esta rotina corroa a nossa alma e possa desalentar ou carcomer o nosso entusiasmo. E ainda ele nos diz que renove a cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Então aqui ele faz referência ao nosso armazém de alegria de viver, que precisamos renovar constantemente este armazém. E aí aproveitamos este momento, conforme a nossa companheira Maria Oliveira nos fala aqui, abençoada noite e feliz 2021, que neste fechar deste ciclo de mais um ano aqui na Terra, que possamos realmente renovar as nossas atitudes e sermos melhores para o próximo ano e no próximo ano. Porque, via de regra, nós esperamos e falamos que esperamos um novo ano melhor, ou um ano novo melhor. Mas, via de regra, nós não nos propomos a sermos pessoas melhores. Então, que possamos ser melhores no próximo ano. E aí, Pastorino encerra aqui dizendo o seguinte: ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa para receber de volta o benefício da felicidade de seu
trabalho. Então aqui ele fala sobre a necessidade de ajudarmos a todos com alegria, com satisfação, para recebermos de volta a felicidade do trabalho realizado. E aí chegamos nas palavras de Emmanuel, que ele tece reflexões com base nas palavras de Jesus, que foram faladas, ditas lá no Sermão do Monte e anotadas por Mateus, no capítulo 5, versículo 18, quando Jesus nos disse: em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então aqui Jesus nos fala que nada na terra e no céu se passarão enquanto tudo não tiver sido cumprido. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9, Kardec deixou-nos anotado, através da inspiração, através de mediunidade daquela época, a seguinte informação acerca de Jesus, que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então aqui, Kardec, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, deixou aqui anotado que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo. Então que possamos usar estes ensinamentos que o Cristo nos deixou para realmente renovar as nossas atitudes, renovando assim o mundo onde nós nos encontramos inseridos. E aí ele diz ainda que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, que possamos fazer este esforço necessário e suficiente para estabelecer entre nós esta solidariedade comum. E aí diz ainda Kardec, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então que possamos nos transformar e habitarmos esta terra transformada, sendo espíritos superiores a estes que habitam a terra, ou seja, nós mesmos. Então o que nós precisamos fazer é renovar as nossas atitudes. E aí Emmanuel, com base nestas informações contidas no Evangelho do Cristo e também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz aqui belíssimas reflexões acerca da nossa história. E aí ele nos fala no final que não adianta termos tudo isto à nossa disposição ao longo dos milênios se nós não mudarmos de atitude, porque a nossa ciência humana não consegue ainda resolver os nossos problemas morais, que apenas a ciência de Deus é capaz de curar a nossa alma. Veremos isto lá no final das reflexões de Emmanuel. Então ele começa nos dizendo o seguinte, que a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. E realmente a ciência humana vem trabalhando ao longo desses últimos séculos em especial, mas começando há muito mais tempo, ao longo dos milênios, e vem trabalhando constantemente para melhorar a nossa vida. E aí ele começa a fazer observações acerca da nossa história. E aí ele diz: observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas. Então aqui ele fala sobre o trabalho que era feito de uma forma realmente no regime de escravidão por toda a terra, a lei do mais forte sobre o mais fraco, e com o caminhar da nossa história, as revoluções que foram ocorrendo na nossa história, principalmente
Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, lá pelos idos do século XVIII, e na sequência a Revolução Francesa, em 1789, fez com que surgissem leis para, de uma certa forma, leis mais justas e compassivas para o trabalhador, para saírem daquele regime de escravidão. E aí, como nós sabemos, encontramos na nossa história, aqui no Brasil, leis trabalhistas começaram a surgir lá pelos idos de 1890, 91 e mais adiante, em 1943, em 1º de maio, que é comemorado o Dia do Trabalho a nível mundial, em 1º de maio de 1943, surgiu aqui no Brasil aquela que nós conhecemos como CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E ao longo do tempo foram surgindo, neste caso aí, organizações a nível internacional em proteção ao trabalhador. E aí Emmanuel segue dizendo que com o avanço da ciência, e a ciência reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Então aqui ele nos fala acerca dessas nossas irmãs, heroínas, as mulheres que nos concedem a oportunidade da vida. Por que escravizar e por que escravizamos as mulheres ao longo dos milênios, se estas mulheres são estes únicos meios de transportes que nós temos à nossa disposição para virmos do mundo espiritual para o mundo material, ou seja, nos transferirmos do mundo espiritual, nos materializando através do renascimento ou da reencarnação aqui na Terra? Então Emmanuel nos faz este lembrete, e conforme nós encontramos na nossa história o acesso à universidade, ao ensino superior, aconteceu para a primeira mulher nos Estados Unidos, lá pelos idos de 1837. E aqui no Brasil ocorreu no estado da Bahia em 1887. E em relação às profissões, as mulheres terem direito a exercerem livremente uma profissão, só aconteceu aqui no Brasil com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Tão recente, porque o Código Civil de 1916 estabelecia que as mulheres eram simples auxiliares dos homens e que para elas trabalharem, exercerem uma profissão, lá nesta época, com o Código Civil de 1916, elas precisavam de autorização dos pais ou então do seu esposo para exercerem uma profissão fora de casa. Então, com certeza, Emmanuel nos faz aqui este lembrete belíssimo, que aí ele segue dizendo o seguinte: inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Então, quando ele fala aqui da grande imprensa, para ter livro com abundância de uma forma mais fácil, aí ele nos remete a Gutenberg, que inventou a imprensa de uma forma mais moderna em 1430, onde nós temos os livros conforme nós encontramos hoje. E aí ele diz ainda: viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe a força motriz. Aqui ele fala das máquinas que são utilizadas e que foram descobertas para facilitarem o trabalho e que avançou de uma forma muito especial com a Revolução iniciada, como já citamos anteriormente, na Inglaterra, em meados do século XVIII, e também na França, um pouco adiante, em 1789. E aí ele diz ainda que examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhes instrução adequada.
Então, quando ele fala aqui acerca dos cegos fisicamente falando, que viviam isolados, aí nós precisamos lembrar daquele companheiro que com 15 anos de idade inventou o código Braille. Exatamente o nome Braille vem do seu sobrenome, que era Louis Braille, que com 15 anos, em 1824, começou o seu invento. E aí Emmanuel avança um pouco e diz: catalogou delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias escolas. E ainda diz: comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Esta vacina que todos nós, a nível mundial, estamos esperando para a imunização de toda a população da Terra, os encarnados, a vacina contra o coronavírus ou a imunização em relação ao coronavírus, ela começou a ser inventada há muito tempo atrás. Os primeiros inventos que nós encontramos na história das vacinas é lá pelos idos de 1774, quando um fazendeiro por nome Benjamin, começou a fazer testes em relação à varíola, e o nome vacina vem exatamente de vacas, porque nesses testes, por incrível que pareça, nesses testes de vacina, teve início exatamente no meio rural, envolvendo vacas. É lógico que a história é bastante longa em relação à vacina, mas quem tiver curiosidade, busque na internet a história da vacina. É uma história belíssima. E aí chegamos nos dias de hoje, com toda a tecnologia à nossa disposição, para um trabalho mais rápido. E aí Emmanuel nos diz ainda na sequência: emocionou-se perante os feridos e doentes, desesperados, e inventou a anestesia. Então, se formos pesquisar também a história da anestesia, vamos encontrar que os primeiros testes com anestesia foi lá pelos idos de 1842. Imaginemos como era naquela época ou antes a realização de uma cirurgia, principalmente uma cirurgia mais complexa, uma cirurgia de maior porte. Como era que o cidadão, como o ser humano, suportava a simples extração de um dente, por exemplo, sem anestesia? Então, sem sombra de dúvida que foi um avanço e um invento importantíssimo para todos nós. E aí Emmanuel nos diz ainda o seguinte: anotou prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Então aqui ele está falando de todas as máquinas, meios de transporte e comunicação que nos auxiliou e muito. Imaginemos como era lá pela época do descobrimento do Brasil. Vamos colocar esse descobrimento entre aspas, porque o Brasil não estava encoberto. Milhares e milhares de irmãos nossos, indígenas, já moravam aqui, mas a viagem de Portugal até o Brasil durava meses e hoje faz-se em horas. Então, sem sombra de dúvida, foi um avanço enorme e belíssimo para todos nós. E hoje, com essa tecnologia de comunicação, nós falamos assim ao vivo e a cores, para todos os pontos do planeta onde existir um sinal de comunicação, de internet, nós estamos nos vendo ao vivo e a cores. Sem sombra de dúvida que diminuiu essas distâncias. E aí Emmanuel nos diz ainda: analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro. Aqui ele traz vários pontos: o livro, o telégrafo, o rádio e a televisão, que as aproxima na direção de um mundo só. Então aqui, se formos olhar a história do livro, que vamos recuar aí a cerca de 6.000 anos atrás, com o invento da escrita. É lógico que para ter livro é preciso primeiro ter inventado a escrita, há aproximadamente 6.000 anos, o invento da escrita. E aí vamos encontrar, neste caso, o livro que na época da Roma Antiga, aproximadamente 2.000 anos atrás, já existia de uma forma abundante, mas que avançou muito, conforme dissemos anteriormente, com a imprensa de uma forma mais potente, com Gutenberg,
lá pelos idos de 1430, onde temos os livros no formato que nós temos hoje, a imprensa, conforme nós temos hoje, que avançou a partir de Gutenberg. Nós temos o telégrafo, lá pelos idos de 1837, 38, inventado por Samuel Morse. Nós temos também o rádio, lá pelos idos de 1831, e a televisão, lá pelos idos de 1928. Tudo isto veio para nos auxiliar. E aí Emmanuel segue dizendo e lembrando esta história belíssima da humanidade, e lembrando que dos inventos que aqui Emmanuel lembrou, o mais belo de todos, conforme nós encontramos na nossa história, é exatamente o livro. O livro onde conta a nossa história. E aí Emmanuel diz, entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Continua do mesmo jeito, e aí ele diz, articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientam-se abatidos à procura de pão. Porque com o desenvolvimento de tecnologias, de máquinas, muitas pessoas também perderam seu posto de trabalho, precisaram procurar outros postos de trabalho ou se aperfeiçoarem. E aí nos diz ainda Emmanuel da seguinte maneira, foram despejados do teto, hipotecado a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo, encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Então aqui ele vai relatando várias situações morais pelas quais nós estamos passando, ou já passamos, ou iremos passar, que a nossa ciência humana não tem condições, não tem capacidade ainda de resolver esses problemas. E aí ele diz ainda que caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos que lhes renegaram a convivência nos dias de provação e amargam doloroso abandono. Aqui ele está falando da velhice abandonada. E ainda ele nos lembra, adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam, pedindo cooperação. Imaginemos esta situação dos nossos renascimentos em situações complicadas, devido às nossas escolhas equivocadas em um pretérito distante ou não muito distante, que a nossa ciência não tem capacidade, não tem condições para resolver esses problemas. Somente a ciência de Deus. E Deus nos oferece essa ciência constantemente de forma abundante para que possamos realmente cooperarmos uns com os outros e auxiliarmos nestas nossas aflições do dia a dia. E aí Emmanuel nos lembra ainda, despediram-se dos quais mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Ou seja, esta solidão, esta saudade daquele que acabamos de deixar lá no cemitério, conforme ele nos lembra aqui, ou seja, a nossa ciência não tem capacidade, não tem condições de resolver também este problema, este frio, conforme ele fala aqui, este frio do portal do túmulo. E aí diz ainda Emmanuel, abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. Esse desespero das mães, conforme ele nos lembra aqui, a nossa ciência humana também não consegue resolver esse problema. E aí ela lembra mais uma situação. Gemem discretos e surgem forma de crianças desprezadas,
à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer. Aqui ele lembra as nossas crianças abandonadas. E aí ele acrescenta que para eles, aqui ele acrescenta para ir fechando estas belíssimas reflexões e que mentalizamos também neste momento, conforme companheiros estão postando aqui, boa noite e paz para o mundo. Realmente nós precisamos vibrar paz para o mundo, conforme Emmanuel nos fala aqui. E aí ele lembra da seguinte maneira, para encerrar as reflexões. Para eles, ou seja, todos esses desesperados aqui na vida, para esses que estão em sofrimentos morais profundos, para eles, os que tombaram no sofrimento moral, nos lembra Emmanuel, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. Ou seja, Emmanuel fez este relato belíssimo da nossa história, começando há milhares de anos com a história do livro e chegando até os dias de hoje, com toda a tecnologia que nós temos à nossa disposição. Ou seja, Emmanuel fez aqui uma viagem de 6.000 anos, pelo menos, na nossa história, nestes poucos parágrafos que refletimos aqui com Emmanuel. E aí ele nos fala de tudo isto que ele relatou acerca de problemas morais pelos quais nós estamos passando, já passamos e iremos passar, que a ciência dos homens não dispõe de recursos para resolver estes problemas. É por isto que Jesus, ao reuni-los em multidão, no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Então aqui Emmanuel fala da ciência humana que não tem condições de resolver esses nossos problemas morais e lembra das palavras de Jesus que lemos no início das nossas reflexões, lá no Sermão do Monte. E aí ele encerra aqui dizendo o seguinte: companheiros da terra, como se esta frase de Emmanuel tivesse sido ditada agora, neste momento. Ele nos convidando, companheiros da terra, quando estendes uma palavra consoladora, ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estais diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor. Então prestemos atenção nesta última frase de Emmanuel, quando ele nos faz este lembrete, nos chama atenção, companheiros da terra, prestem atenção, porque todas as vezes que você estende uma palavra consoladora, você estende um braço fraterno, você leva uma gota de bálsamo, você leva uma concha de sopa aliviando os que choram, estais diante deles na presença do Cristo. Então, diante desses nossos irmãos em desespero maior do que nós estaremos na presença do Cristo. E aí ele nos lembra, no entanto, o único remédio capaz de curar a angústia da vida nasce do amor, que se derrama sublime da ciência de Deus. Então, de tudo que ele falou aqui sobre a nossa problemática humana, que a nossa ciência auxiliou tanto nesse sentido material aqui na Terra, mas que não tem condições de resolver, de solucionar esses problemas morais, ele nos lembra que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que se derrama sublime da ciência de Deus. Então que possamos buscar constantemente, com sabedoria, através das nossas atitudes acertadas, buscar constantemente neste manancial inesgotável de Deus, através do amor, este único remédio para curar as nossas mazelas da alma.
que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e não ficarmos simplesmente nas reflexões, mas entrarmos em ação, em atitude firme e constante para auxiliar a nós e aos companheiros de jornada na busca e também na execução desse trabalho e buscando constantemente neste manancial de Deus, o amor, este remédio para a cura de todos nós. Busquemos constantemente este remédio. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado de coração por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos, mesmo à distância, mas reunidos fraternalmente nesta página virtual, refletindo com Emmanuel acerca da nossa história. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré,